Secretário Municipal de Transportes explica a fiscalização dos motoristas de Uber na cidade. Veja ainda nesta edição. Liminar permite coleta manual de lixo em Campinas. Moção apela para teste de Zika vírus em bolsas de sangue de doação. E no Saúde e Bem-Estar, mais sobre a dengue. No quadro Tema é, você está endividado? Saiba como o 13º pode te ajudar. O Câmara Notícia começa agora. Olá, a gente abre esta edição com uma reunião que aconteceu nesta quinta-feira na Câmara. O vereador Tico Costa recebeu o secretário municipal de Transportes para discutir sobre autuações que são aplicadas na cidade contra motoristas do Uber. O que motivou a reunião, segundo o vereador Tico Costa, foi buscar respostas sobre o embasamento legal da INDEC para a autuação dos veículos cadastrados na Uber. Estivemos na INDEC há 10 dias atrás para participar de uma reunião junto com os motoristas da Uber. E, por decisão do secretário, ele acabou barrando a participação da Câmara nessa reunião. Então a gente resolveu convocá-lo aqui na Câmara para que a gente pudesse ter acesso à fiscalização de como ela está sendo feita contra os motoristas da Uber e quais os critérios que a INDEC está usando. A resposta do secretário foi que este tipo de transporte é considerado ilegal de acordo com a legislação. O Uber ou qualquer outro tipo de trabalho feito, transporte individual remunerado de passageiros, ele, segundo a legislação federal que rege o assunto, ele não tem guarida. Portanto, se não tem guarida na lei, ele é ilegal. Muitos taxistas e motoristas da Uber compareceram à reunião e, em alguns momentos, eles chegaram a bater boca. Um dos questionamentos do vereador Tico Costa foi sobre a forma como a fiscalização vem sendo feita. Motoristas da Uber alegam que são vítimas de emboscadas praticadas por agentes. É uma ação de inteligência. Nós temos equipes que trabalham na fiscalização que respondem por essa ação de inteligência. Então, quando a gente traz essa mesma realidade para o caso deste aqui, é evidente que tem que ser uma ação parecida com essa. Ação de inteligência. Tem que ser pegar, para você usar um jargão popular, com a mão na botija, pegar no flagrante, pegar de forma de surpresa. Essas chamadas emboscadas que eles mencionaram, citaram alguns exemplos, me mostraram lá vídeos, etc., não interessa. Nós não temos essa postura de fazer emboscada. Não é a postura da INDEC, eu disse isso a eles. Atualmente, a legislação municipal prevê para os veículos que atuam de forma ilegal multa de 1.000 UFIX, cerca de R$ 3.100, mais o encaminhamento do veículo para o pátio. O vereador Tico Costa acredita que as ações realizadas pela INDEC, baseadas em leis municipais, ferem a Constituição e a legislação federal. Tramita na Câmara um projeto de autoria do Tico Costa que regulamenta o transporte de passageiros através de plataformas tecnológicas. Nós vamos reunir as assinaturas suficientes para pedir urgência, então, do projeto 180/2016. E uma liminar permitiu a volta da coleta manual de lixo a partir desta quinta tarde. Na quarta-feira, o Ministério do Trabalho e Emprego havia pedido a suspensão da retirada do lixo de forma manual depois de constatar risco para a segurança dos empregados que ficam nos caminhões. Acontece que apenas 20% da cidade tem a coleta mecanizada. E em menos de 24 horas, a cidade já tinha vários pontos com acúmulo de lixo, como você vê nessas imagens. A liminar foi concedida pela juíza da Terceira Vara do Trabalho, Marina Zerbinati, que alegou que a falta de coleta traz riscos à saúde da população. No texto da decisão, o consórcio Renova Ambiental também se compromete a encontrar uma solução para as solicitações do MTE o mais rápido possível. Bom, e a gente volta com as notícias da Câmara. Na última reunião ordinária, o vereador Tiago Ferrari protocolou um requerimento e uma moção sobre os exames realizados nos sangues doados em Campinas. Os casos de dengue em Campinas caíram 95% esse ano, em comparação a 2015, em que tivemos uma epidemia com mais de 65 mil infectados. Mas o alerta fica para os vírus da dengue, chikungunya e zika. Pensando nisso, na última sessão, o vereador Tiago Ferrari protocolou um requerimento e uma moção sobre os exames que são realizados nos hemocentros de Campinas. A doação de sangue, existem testes para analisar se tem o HIV, se tem hepatite. E o que a gente quer é que tenha esse teste para Zika.
De acordo com o vereador, a análise do sangue doado pode evitar uma epidemia. Porque a gente sabe que ele é transmitido através do sangue. E muitas vezes as pessoas que recebem as transfusões de sangue são pessoas que estão debilitadas. Então elas têm uma sensibilidade ainda maior com o vírus. E a gente pode estar criando um instrumento para que prolifere a Zika. Segundo Ferrari, o teste para o vírus garante mais saúde à população. Qual que é a nossa preocupação? A gente sabe que, em decorrência desse vírus, eles causam reumatismos, doenças neurológicas. Então, o que a gente está querendo é resguardar a população. Após o requerimento ser votado na sessão, a Prefeitura tem 15 dias para responder. Só aí, o vereador vai ver o que pode ser feito. A partir das respostas ver quais medidas a gente pode tomar dentro da legalidade, dentro da nossa competência, para que a gente possa ter uma segurança nesse sentido. O vereador fez ainda uma moção de apelo que pede ao Ministério da Saúde e para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária que inclua o teste para o vírus Zika nos hemocentros. Qual que é a nossa preocupação? A gente sabe que, em decorrência desse vírus, eles causam reumatismos, doenças neurológicas. Então, o que a gente está querendo é resguardar a população. O parlamentar deu um alerta para a população. Então, é importante que a gente cuide do nosso quintal, da nossa casa, que a gente cobre os nossos familiares, os nossos vizinhos, porque é através do mosquito que a gente tem a dengue, a chikungunya, tem a zika. Então, é importante que a gente tome medidas preventivas nós como cidadão e também que a gente cobre os poderes responsáveis para que tomem todas as medidas para que a gente possa ter a nossa saúde resguardada e preservada. O Saúde e Bem-Estar de hoje traz explicações sobre a queda do número de casos de dengue em Campinas nos 10 primeiros meses deste ano. Michel Amorim. Olá, o Saúde e Bem-Estar dessa semana vai falar sobre a situação da dengue em Campinas. Em 2015, nós vivemos uma epidemia de dengue na cidade. Foram registrados mais de 65 mil casos. Em 2016, foram registrados apenas 3 mil. O número é bom, mas ainda não dá para comemorar. E quem vai explicar tudo isso pra gente é a coordenadora do programa de arboviroses da Prefeitura de Campinas. Além disso, tem as notícias de saúde da semana. Então não saia daí. Você sabia que para o atendimento médico hospitalar de emergência não pode ser exigido garantias? Assinatura de promissória, cheque calção ou preenchimento de formulários como condição para o atendimento é crime. Denuncie. Foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais um substitutivo do PLC da Câmara Federal que determina a obrigatoriedade da assistência psicológica para alunos e professores da educação básica. Agora a matéria será analisada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte em decisão final. O Ministério da Saúde comprou 3,5 milhões de teste rápido para identificar o vírus Zika. O resultado do exame fica pronto em 20 minutos. Ao todo foram investidos R$ 119 milhões. Até o final de 2016 e início de 2017, todos os testes vão estar na rede de saúde para uso. Já estamos quase no fim do ano de 2016 e, segundo o balanço da Prefeitura de Campinas, os casos de dengue na cidade caíram bruscamente em comparação ao ano passado. Em 2015 foram registrados 65 mil infectados. Já esse ano, até outubro, foram confirmados mais de 3 mil casos, uma queda de aproximadamente 95%. Segundo a coordenadora do programa de arboviroses da Prefeitura de Campinas, a diminuição dos casos tem explicação. O fato de ter entrado o Zika vírus, as microcefalias, que contribuiu para que as pessoas ficassem mais atentas. Houve um investimento bastante grande da Prefeitura Municipal de Campinas em pessoal, em equipamento, em insumos, toda uma reestruturação do programa de controle de arboviroses. Além desses pontos, a coordenadora destacou um que foi fundamental para a queda dos casos na cidade. Em 2014 e 2015, 2 epidemias consecutivas com grande número de campineiros acometidos pelo mesmo sorotipo,
que significa isso? Que foi o sorotipo 1. Significa que quem já teve dengue por esse sorotipo, ele não adoece novamente por esse mesmo sorotipo, de forma que menos pessoas hoje estão suscetíveis a adquirir o DEN1. A coordenadora alerta. Não significa que se em 2016 a gente está com poucos casos, que isso se repetirá em 2017. Pior ainda que agora no Brasil não circula mais só dengue, circula dengue, zika e chikungunya. Dos 3.000 casos registrados em Campinas esse ano, a região norte aparece em primeiro lugar com 835 confirmações. Na sequência, a leste com 721. A região sul ficou com 710, sudoeste com 595 e, por fim, a noroeste com 521 casos. O ciclo do mosquito, em 7 dias ele se completa. Se uma vez por semana você der uma olhada boa por 15 minutos na sua casa, retirando todos os criadores, você minimiza de verdade o problema. A gente fica por aqui, até a próxima semana. E a seguir, Solene comemora Dia Nacional da Umbanda. E no quadro, o tema é Como Pagar Dívidas com o 13º. A gente volta já. E na noite desta quinta-feira, a Câmara recebeu diversos representantes de religiões de matriz africana para comemorar o Dia Nacional da Umbanda. Celebrar o Dia Nacional da Umbanda, mas aproveitar a data para reflexão e discutir o combate à intolerância e perseguição religiosa. Nós vivemos um momento de uma crise de intolerância mundial que tem chegado muito próximo aqui ao nosso país e fundamentalmente à nossa cidade. Então é necessário que nesse dia que nós comemoramos o Dia Nacional da Umbanda, que nós podemos fazer um chamamento na reflexão para a necessidade da união dos povos, para que a gente possa combater essa intolerância e a falta de respeito às religiões de matriz africana e demais religiões também que têm sofrido muito com essa intolerância. Vale sempre lembrar que liberdade religiosa é um direito de todo cidadão, como bem aponta o advogado e militante Tagino Alves dos Santos. E na Constituição Federal está lá sacramentado a liberdade religiosa. Está lá na Constituição Federal. Isso é direito fundamental. A crença, ela não pode ser abalada. E além da Constituição Federal, também tem leis infraconstitucionais que definem como crime a discriminação religiosa. Mas teve celebração também. Pai Elcio recebeu um diploma de honra ao mérito pelas importantes ações de preservação e valorização das religiões de matriz africana. Eu havia comentado uma vez que todas as homenagens que eu recebesse na vida, jamais eu iria ficar nervoso, porque eu já recebi todo quanto foi tipo de homenagem. Mas uma é diferente da outra. Uma vem com carinho especial, outra com outro carinho, e é bom a gente estar vivo para receber homenagem. Porque eu vi tanta gente ser homenageado com a Avenida Fulano de Tal, e ele está do lado de lá, sem poder participar dessas homenagens. E no próximo domingo, Dia da Consciência Negra, tem celebração no centro. Nós temos a grande marcha Zumbi dos Palmares, que vai iniciar às 9 da manhã, a concentração na Estação Cultura. Vamos fazer uma marcha denunciando a perseguição, mas ao mesmo tempo também celebrando o nosso grande herói, que foi Zumbi dos Palmares. E o Galeria Shopping promove neste sábado a 3ª edição da Feira de Adoção de Animais, realizada em parceria com a ONG Focinho Abandonado. O evento acontece do meio-dia até às 6 da tarde no estacionamento. Para adotar, a família passa por uma entrevista e também assina um termo de responsabilidade. Bom, gente, agora fim de ano, uma época que muita gente começa a quebrar a cabeça para pagar aquelas dívidas e terminar o ano no azul. No quadro O Tema é de hoje, você sabe como pode usar o 13º para pagar as dívidas. O tema
Maia de hoje ele é um pouco diferente, são duas entrevistas, uma com o professor de finanças e outra com a Associação Comercial e Industrial aqui de Campinas, falando sobre a importância do pagamento de dívidas com o 13º e dos programas que utilizam o 13º para saldar as dívidas com menos juros e de uma forma mais parcelada. E a gente começa conversando com a vice-presidente da Associação Comercial de Campinas. A ASIC tem um programa de pagamento de dívidas que acontece sempre no fim de novembro. Olha, é um benefício para todos, tanto para o consumidor como para o lojista. Por isso é importante que o lojista faça a adesão do programa para poder renegociar aquilo que ele tem para receber. É melhor ele receber o valor real da dívida do que ele não receber absolutamente nada. E para o consumidor é a grande oportunidade dele efetivamente conseguir pagar uma dívida sem os juros abusivos que normalmente você tem em determinados segmentos. Então, nós chegamos a ter 70% de desconto, 40% de desconto, 50%. Então, é um índice alto de desconto e é uma oportunidade ímpar. Portanto, com quase R$1.700.000 de dinheiro, né, que vai circular mais por conta do 13º aqui na cidade de Campinas, você tendo parte disso, mais da metade disso, vai ser usado para pagar as dívidas. Isso faz com que o consumidor recupere o crédito e possa voltar a comprar no comércio, comprar parcelado. Então, isso é um grande benefício que a gente procura todos os anos fazer. O professor de finanças da PUC, Eli Borochovicius, concorda que estes programas são vantajosos. Toda vez que a gente tem um programa para quitar dívida, sejam feirões ou programas mesmo que aparecem por aí, eles normalmente são vantajosos porque a gente consegue reunir credores e devedores e entrar numa negociação que seja salutar para as duas partes. Quando você não tem esse tipo de programa, as pessoas, elas individualmente tentam negociar as dívidas e a expectativa do credor normalmente ela é um pouco menor. Então eles normalmente são um pouco mais duros na negociação. Quando eles abrem essa negociação, ou num grande feirão, ou num grande programa, normalmente eles estão mais abertos a essa negociação. Então é positivo tanto para o devedor, que vai ter uma opção mais interessante e eventualmente com taxas mais atrativas, quanto para o credor que está vendo que o devedor está indo até ele para poder saldar a sua dívida. A gente também conversou com o professor sobre as vantagens do pagamento de dívidas com o 13º. A partir do momento que a população está endividada, a primeira coisa que ela deve fazer é quitar suas obrigações financeiras. Então, se está entrando um recurso adicional que teoricamente é inesperado, afinal de contas ele é superior ao valor do salário, se você tiver dívidas, o ideal é que você realmente cumpra suas obrigações e utilize os recursos do 13º para quitar essas obrigações financeiras. Em especial porque as dívidas elas vêm com juros e nós estamos vivendo um período cuja taxa de juros está muito alta. Então, o quanto antes puder quitar essas obrigações e evitar esses juros altos, um tanto melhor. Segundo ele, dá para saldar as dívidas reduzindo juros, mesmo sem participar de programas voltados para isso. A partir do momento que ela não tem um programa de quitação de dívidas, o que ela deve fazer, num primeiro momento, é um projeto de pagamento de dívida. Não adianta você ir até o teu credor e dizer, olha, eu gostaria de pagar, mas eu não sei como. Então tem que montar um projetinho. Do que é feito esse projeto? Primeiro, identificar quais são todas as dívidas que você tem e se elas comportam dentro das tuas receitas. E aí a gente entra com salário, aí tem o 13º, enfim, todas as entradas de caixa, se vão comportar ou não. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes as pessoas colocam no papel quais são as dívidas que têm, mas esquecem daquelas dívidas correntes. Então, eu tenho que pagar as dívidas e eu tenho também que pagar o meu dia a dia. Eu não posso esquecer que eu vou ter festa de final de ano, que eu vou ter o Natal, às vezes eu quero dar um presentinho para alguém. Eu tenho que fazer primeiro essa reserva e a diferença, sim, eu posso quitar dívida. Agora, é sempre importante aproveitar momentos para negociar com o seu credor, mostrar para ele qual é a sua dificuldade e tentar montar um plano de pagamento que caiba dentro do bolso. Normalmente, os credores eles são abertos a isso. Sobre o pagamento de dívidas da Associação Comercial, você pode consultar o site assiccampinas.com.br
ou pelo telefone 2104 9200. Esta foi mais uma edição do Câmara Notícia. Até a próxima.